aqui a gente vai ter, né, o que a gente chama de curva de aquecimento, tá bom? Então, ó, a gente tem um gráfico aqui de temperatura versus quantidade de calor. Então, a gente tem um gráfico T versus Q, onde quanto mais a gente vai fornecendo energia para alguma substância, o que vai acontecendo, né? Do estado sólido vem para cá, ó. Então, daqui eu tenho uma variação de temperatura. Então, nesse processo, nessa variação aqui, ó, ela estava inicialmente aqui e a temperatura final vai ser aqui, ó. Temperatura variando, tem o quê? Calor sensível. Aí, ó, mudei de estado, né? Dependendo, se estiver indo, eu tenho uma fusão. Se estiver indo do sólido para o líquido, tenho o quê, ó? Fusão, tá? Temperatura constante, mudança de estado físico da matéria, tenho o quê? Uma quantidade, um calor latente, tá? Aí, ó, mudança de estado não, variação de temperatura, novamente, vou ter o quê? Calor sensível, né? Se manteve a temperatura constante, calor latente, né? Vaporização. E de novo aqui, ó, variou a temperatura, calor sensível, né? Então aqui a gente tem sólido, líquido, gasoso. Sendo que nesses pontos aqui que eu estou marcando para vocês, ó, a gente tem o quê? Calores sensíveis. Por quê? Porque está variando a temperatura. Agora, aqui que a temperatura é constante, eu vou ter o quê? Calor latente. Tá certo? Isso aqui seria o que a gente chama de curva de aquecimento. Tá? Agora aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que a gente vai resolver ele agora. Então, ó, determine a quantidade de calor em quilocalorias necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa inicialmente a menos 5 graus Celsius seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Tá? Dados: calor específico do gelo 0,5 caloria por grama graus Celsius e calor latente da fusão, difusão do gelo, 80 calorias por grama. Tá? Separei aqui, ó, sendo que a gente tem aqui, ó, 2 kg. Esse K bem aqui, ele é equivalente a 1000. Então, seria 2 vezes 1000, que vai dar 2000 gramas. Tá? O resto tá todas nas temperaturas não, nas unidades corretas. Tá bom? E aqui são as alternativas. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, né, ele está falando que é um bloco de gelo. Se é um bloco de gelo, a gente está com uma temperatura menor que zero. Tá? Então, inicialmente, a gente está com menos 5 graus Celsius, bem aqui. Ó. Aí, ó, se eu forneço quantidade de calor, o que eu estou fornecendo? Energia. Consequentemente, estou aumentando a minha temperatura. Então, ó, inicialmente eu estou aqui, venho para cá, tá? Em 0 graus Celsius. Daqui, ó, eu só tenho o quê? Uma variação de temperatura. Como eu só tenho uma variação de temperatura, eu vou ter um calor sensível, tá? Agora, aqui, ó, mantive a temperatura constante. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de calor necessária para me vir do gelo até uma temperatura de 5 graus Celsius. Ou seja, daqui eu já tenho uma mudança de fases do sólido para onde? Para o líquido. Ou seja, eu tenho um processo de fusão aqui. Tá bom? E aí, ó, de 0, né, eu já estou em líquido. Agora de 0 a 5 graus. E aí, ó, vou usar essas três equações bem aqui, ó. Calor sensível, ó, primeiro aqui, ó, calor sensível, calor latente e de novo calor sensível, tá certo? Então aqui, ó, massa 2000 vezes esse calor específico aqui do gelo é quanto? 0,5 vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura final, ó, 0 menos a temperatura inicial. A gente iniciou com menos 5 graus Celsius. Resolvendo isso aqui, ó, eu fico assim, ó, tá? E resolvendo mais uma vez, fica com 5. E eu faço essas devidas multiplicações. E eu tenho que no final, eu tenho a quantidade de calor necessária para mim ir de menos 5 graus Celsius até 0 é de 5.000 calorias. Tá? Agora eu tenho aqui ó,
um calor latente, né? Eu estou com a minha temperatura constante, mas eu mudei de estado físico da matéria. Então, qual é a massa? 200 gramas vezes o calor latente, que é 80. Ele está dando na questão. Resolvendo isso, a gente tem que 160 mil calorias. Tá? E por último, a gente tem a quantidade de calor sensível da água. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, massa 2000 vezes. Na questão, ele não está te dando o calor específico da água, mas isso, né, é trivial. Você já deveria saber que é quanto? É 1. Então, nunca se esqueça. Tá? Calor específico da água é equivalente a 1 vezes a variação de temperatura. Temperatura final, 5. Temperatura inicial, 0. Tá? Resolvendo isso aqui, eu tenho que 10.000 calorias. Agora, eu preciso fazer o quê? Ó? Na questão, ele está pedindo a quantidade de calor necessária. Determine a quantidade de calor para me vir daqui, né, de menos 5 graus Celsius até onde? Até 5 graus Celsius. Então, eu vou somar todas essas quantidades de calor que eu fui passando aqui no meu gráfico. E eu tenho a somatória aqui, ó, 175 mil calorias. Só que ele quer em quê? Em quilocalorias, ou seja, 175 quilocalorias. Né? Então, resposta certa, letra D. Agora vocês podem estar iniciando os exercícios que eu deixei na plataforma, tá bom? Bom estudo para vocês e qualquer dúvida pode me chamar.